Olá, estudante, professor James Barbosa, matemática, agora com resoluções de questões do Enem, tá bom? A gente vai trazer aqui alguns exemplos e já vai cair dentro de resoluções de algumas questões. É importante que você refaça essas questões para você entender como é que o Enem vai estar te cobrando essas relações na prova, tá bom? Vem comigo. Vamos começar aqui com a ideia da unidade de volume, né? Você tem a ideia do cubo. Essa figura do cubo ele vai trabalhar com 3 dimensões, que são as arestas, né? Comprimento, largura e altura. Professor, como é que o volume vai ser cobrado nesse sentido? A medida do volume de um cubo é obtido a partir da multiplicação entre as arestas, ou seja, elas se multiplicam entre si. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ou seja, o volume nada mais é do que o produto de suas arestas, tá bom? Como é que eu vou reescrever a ideia do cubo no volume? Vai ficar assim, ó. Volume vai ser A ao cubo, ok? Vamos agora ver um exemplo de aplicação, para ficar fácil você entender. Vamos pegar um cubo agora, e esse cubo vai ter como dimensões aqui, ó, de aresta, 4. Aplicando na fórmula, como é que vai ficar aqui, ó? Eu vou ter uma relação de 4 vezes 4 vezes 4, que nada mais é do que volume A vezes B vezes C. A, B, C. Ou seja, o produto de suas arestas, tá bom? 4 vezes 4 dá 16 e 4 vezes 16 vai dar 64 unidades quadradas. É uma questão bem simples aqui para você começar a entender essa ideia de volume, ok? Vamos ao próximo. Vamos entender agora e trabalhar a ideia do paralelepípedo. Olha essa figurinha aí. O paralelepípedo vai trazer algumas dimensões, né? Inclusive a ideia da diagonal desse paralelepípedo. O paralelepípedo ele pode aparecer como área total na prova, ou seja, o somatório de todas as faces, tá bom? Laterais, área da base, ou seja, 2 vezes A vezes B, ou seja, face superior, que é a base superior, e a base inferior, vai aparecer 2 vezes. Essa parte aqui, que é a face lateral, ó, aparece 2 vezes, tá vendo? Ou seja, aqui e aqui. E também, e não menos importante, essa parte frontal dela, né? Que ela também vai aparecer 2 vezes. Então aqui nós temos a ideia da área total dessa figura, ok? Vamos lá, vamos seguir aqui. A gente tem ainda a ideia do volume. Professor, o que é o volume? A mesma ideia do cubo, o produto de suas arestas, ou seja, A vezes B vezes C. Olha aqui, ó. Tá bom? Área da base vezes altura. O que nós temos mais? Nós temos a diagonal. Você vai olhar para a diagonal e fica de olho na forma com que ela está se apresentando aqui, ó. Essa diagonal ela aparece tanto na base inferior como na base superior do problema, tá bom? Ou seja, ela aparece aqui, ó, na parte de baixo, e também aparece aqui dentro, internamente, a figura. Ok, pessoal? Fica atento que ela aparece na base, ou seja, tem um triângulo aqui, ó, que vai gerar esse teorema, que nada mais é do que hipotenusa igual a base, hipotenusa que é igual a cateto oposto mais cateto adjacente ao quadrado. Ao trabalhar esses valores aqui, ó, eu vou substituir aqui dentro, tá vendo? Então esse Dzinho, ele passa a ser A ao quadrado e B ao quadrado. Quando eu olho para essa figura maior aqui, que também é um triângulo retângulo, eu venho para essa outra dimensão aqui, que é a ideia da diagonal, tá vendo? Ou seja, diagonal vai ser C ao quadrado mais D ao quadrado. Mais o nosso D ao quadrado é o quê? Ó? É tudo isso aqui. Olha como é que fica a nova fórmula aí da diagonal do paralelepípedo. A ao quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado. Ok, pessoal? Professor, o que você falou nessa aula de hoje? Eu falei que o produto das arestas de um cubo representam a ideia do volume, que vai ser A ao cubo. Vamos a um probleminha do Enem e verificar como é que isso vai ser trabalhado para vocês, tá bom? Só que antes eu vou trazer um exemplo de um paralelepípedo. Falei para vocês que era o produto das arestas, né? Vamos lá, um exemplo. Vamos trabalhar com dimensão diferente. Imagina que no Enem ele vai te cobrar uma questão lá de piscina, né? Profundidade, comprimento e largura, tá bom? Como é que eu calculo o volume ou a capacidade dessa questão? Multiplicando as suas arestas. Ou seja, 5 vezes 2 dá 10 e 10 vezes 3 dá quanto? Opa, aqui tá 15, mas não é 15, tá, gente? Isso aqui é 30, tá bom? 30 unidades cúbicas, tá ok? Então, unidade, cilindro, outra questão para você trabalhar, para sólido de revolução. Lembra que o π corresponde a 3,14. Gente, a dica aí para vocês, tá bom? Se o Enem, vem comigo aqui que eu tenho uma dica para você notar isso aí para não esquecer. Toda vez que o Enem te cobrar uma questão onde ele não atribuir 3,14 para o valor de π, você vai usar 3. Escute bem, quando ele não apresentar, ele diz assim, use 3,14, o que você vai fazer? Você vai usar 3. Por quê? Porque é um valor de aproximação. Então, para você, estudante que vai fazer essa prova do Enem, o 3 ele é arredondamento. Você vai fugir da ideia das casas decimais, tá bom? Vamos ao problema. Eu tenho aqui uma relação de volume para um cilindro.
Olha a fórmula do cilindro. A fórmula do cilindro vai ser πr ao quadrado, mas eu estou mexendo com a base, né? Ou seja, a área da base vai ser πr ao quadrado. O que é o volume de um cilindro? O volume de um cilindro nada mais é do que a ideia da área da base, tá vendo? A área da base vezes a altura. Isso vale para todas as figuras, tá? Então, a área da base, que é esse cálculo aqui, ó, vezes a altura da figura. Vamos usar uma aplicação, um exemplozinho, ó, para a gente trabalhar? Olha a figura. Eu tenho como raio 2 e tenho como altura 4. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o volume dessa figura e vou trabalhar πr ao quadrado vezes a altura. Sabendo que o π agora, como ele estabeleceu o valor aqui, ó, ele vale 3,14, né? E nós vamos substituir essas relações aqui no cálculo, tá bom? Vamos ver como é que fica isso? Substituindo, eu vou chegar nesse valor aqui, ó. Eu vou chegar nesse valor. Lembrando que o valor de π corresponde a 3,14, o raio vale 2, só que ao quadrado, olha a fórmula aqui, ó. E a nossa altura vale 4. Multiplica todo mundo e eu vou chegar num valor de 50,24 unidades cúbicas, tá bom? Professor, e a esfera, que é o último a ser trabalhado? A esfera, ela vai ser trabalhada nessa fórmula aqui, ó, do volume, que é o π sobre 4 terços de πr ao cubo, porque a esfera ela tem 3 dimensões de raio, tá bom? Ela aparece mais ou menos assim pra gente, ó. Então, nesse caso, vamos dar uma olhada no exemplo agora com raio 2, ó. Substituindo a fórmula. O π a gente já conhece com 3,14, esse 2 aqui, ó, ele está bem aqui na frente, tá? Multiplica esses valores aqui, ó, certo? Lembrando que se não atribuir, você usa o 3. Multiplica esses valores aqui. Lembrando que o 2 elevado à terceira equivale a 8, né? Multiplica todo mundo. Ó, o 8 aqui, ó. Ele vai aparecer aqui multiplicando. E o resultado vai ser esse camaradinho aqui, ó. 100,48 dividido por 3, que vai dar 34,5 centímetros cúbicos, tá bom? São números quebrados aqui, decimais, lembrando que no Enem você pode usar o número 3, tá? Em alguns casos, para você aproximar. Ele não vai dar um número tão longe, não. Ok? Vamos lá. Enem 2022. Olha só. A primeira coisa, estudante, que você vai fazer quando abrir a prova é ler o comando da questão, tá bom? Isso aqui é uma dica de ouro para quem vai fazer o Enem. Lembrando que o Enem ele vai trabalhar com textos enormes, tá bom? Ou seja, se você já souber o comando da questão, fica mais fácil na hora da leitura você ir lá e dizer, não, já sei o que eu quero, então vou buscar lá no meu texto. Comando, quantas dessas esferas podem ser obtidas a partir de cada peça cilíndrica? Então vamos lá, ele quer saber o número de esferas, ok? Esse é o comando da questão. Vamos ao probleminha. Peças metálicas de aeronaves abandonadas em aeroportos são recicladas. Uma dessas peças é maciça e tem um formato cilíndrico. Olha a figura que eu tenho aqui, ó. Com a medida do raio da base igual a 4. Então eu tenho um formato cilindro, tenho um raio igual a 4 e uma altura de 50 centímetros. Ela será derretida e o volume de metal resultado será utilizado para a fabricação de esferas maciças, com diâmetro, ou seja, lembrando que raio é o quê? É a metade do diâmetro, ok? Se o diâmetro vale 1 centímetro, divide por 2, eu vou ter 0,5 centímetros. Fica ligado nisso também, tá bom? A serem usadas para confeccionar rolamentos, para estimar a quantidade de esferas que poderão ser produzidas a partir de cada uma dessas peças cilíndricas, admite-se que não ocorrerá perda de material durante o processo de derretimento. Vamos lá. Bem, primeiro, eu vou entender que o volume do cilindro, o raio é 4. O volume da esfera, como a gente já viu aqui, ó, dividindo os valores, vai dar 0,5, ok? Eu tenho o que mais aqui, ó? Eu tenho uma ideia de fórmula do cilindro, né, que é o πr ao quadrado vezes a altura. Quem é o π? Você pode utilizar ou não. Se você olhar o problema, ele nem precisa, né? O π ele conservou, o raio vale 4 ao quadrado e a altura ele admitiu lá atrás, ó, tá vendo aqui, ó? Altura 50 centímetros. Multiplicou, eu vou ter 800 π, tá bom? Esse é o volume do nosso cilindro. Vamos à esfera. A esfera, por sua vez, ó, eu vou lembrar que a esfera é 4 terços de πr ao cubo. O que eu preciso de informação? Somente o raio. E o raio estabelecido é 0,5. Então, 0,5 ao cubo vai dar uma bagatela aí, ó, gente, de 0,125. Multiplica-se 4 vezes 0,25, eu vou obter meio, tá bom? Tudo bem? Meio dividido por 3. Professor, o que ele quer? Ele quer saber a quantidade. A quantidade está ligada a quê, pessoal? A razão entre esses números, ou seja, se eu fizer a continha rápida aqui, ó, eu vou obter
800, tá vendo? Ó? Π dividido por 0,5 π sobre 3. Professor, como é que eu consigo simplificar isso? Olha aqui, pessoal. Vou fazer esse cálculo separado aqui, ó, para você entender melhor. Se eu cancelo π com π, eu vou lembrar aqui de fazer esse cálculo separado, está muito direto aqui. Eu tenho 800 e aqui eu tenho 3 dividido por 0,5. Eu posso ou não posso escrever meio como 1 sobre 2? Posso, muito bem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir aqui o 800 e vou trabalhar aqui a ideia das frações, tá bom? Ou seja, eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Olha o que eu tenho agora. Eu tenho um produto de 800 vezes 3 vezes 2. Quanto é 3 vezes 2? Não é 6? Aí você multiplica o valor de 6 vezes 8, vai dar 48, e acrescenta os 2 zeros ao final. Pronto, aí eu cheguei no valor de 4.800 esferas, ok? Uma questão de nível 3 para vocês trabalharem aí. Lembrando que o importante não é essa questão enorme que você viu agora, são os passos que vão levar às resoluções. Então divide essa questão por passos e você tem uma revisão completa sobre geometria, envolvendo cilindros e esfera, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!